Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no capítulo 2. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 2. Vamos ler a partir do primeiro versículo. Está escrito assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. E tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós estamos hoje concluindo um estudo rápido que fizemos sobre alianças e deixamos já claro que não vimos todos os cerimoniais de aliança, não vimos tudo que a Bíblia fala sobre alianças, porque é impossível fazer isso no final de semana. Mas agora você vai buscando, se você tiver uma chave bíblica, você procura a palavra aliança, toma nota e vai vendo onde está na Bíblia. Você vai encontrar outros cerimoniais, você vai encontrar a aliança de paz, você vai encontrar a aliança de alegria, você vai encontrar muitas alianças. Porém, nós vimos as principais alianças. E dissemos que a primeira aliança, que é a única feita na inocência, a aliança edênica, é uma aliança onde Deus entra com tudo. Tudo ele entra. Mas existe uma proibição. É: de toda árvore do jardim comerás livremente, menos de uma, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Lembrando que no meio do jardim havia a árvore da vida e a árvore do conhecimento. O homem foi tentado exatamente como nós somos tentados hoje, a fazer aquilo que é proibido. A mulher ouviu a voz de Deus, ouviu a voz do diabo e ela foi vencida pela voz do diabo. Como nós hoje também damos muito mais atenção e ouvido às coisas do mundo. Elas são muito mais chamativas, muito mais atraentes. As coisas do mundo enchem os nossos olhos. E quantas vezes nós preferimos fazer aquelas coisas lá do mundo do que as coisas do reino de Deus? Bem, essa aliança que Deus fez ali é quebrada. E por isso agora todas as alianças serão feitas com o homem no pecado. Vem a aliança adâmica, aonde já é consequência do pecado. O homem recebe toda a maldição da quebra de aliança.
vemos que na aliança adâmica surge apenas um grande grito da misericórdia, da graça, do amor de Deus, que é a promessa messiânica. Quando Deus diz, eu porei inimizade entre a tua descendência e o seu descendente, ele te ferirá o calcanhar, mas mulher, o teu descendente lhe esmagará a cabeça. Isso então vem a promessa messiânica, aonde não há como falhar, porque Deus está prometendo, é uma promessa absoluta. Não depende do homem fazer nada. O Messias está prometido, a redenção está proclamada, porque Deus ali mostra qual é o seu plano de redenção. Então aqui nós temos aliança edênica com aliança adâmica, formando uma aliança. Primeira, temos aqui, nós podemos ver ali, eu pedi para a moça fazer 6 talhas de pedra. Normalmente, eu não acredito que aquelas talhas de pedra fossem tão bonitas. Mas a nossa moça tem bom gosto e fez aqui 6 talhas de pedra. A Bíblia diz que Jesus foi convidado para um casamento com seus discípulos. Só que a mãe dele também tinha sido convidada e seguramente seus irmãos e irmãs. E nós sabemos que boda é casamento. E casamento é aliança, é pacto. E nesse pacto tem juramento. E quando nós pensamos que Jesus foi convidado para um casamento, ele foi convidado para um lugar de aliança. E quando ele chega ali, os judeus se purificavam na água. A Bíblia diz que haviam 6 talhas de pedra, que os judeus estavam cheias de água, que os judeus usavam para fazer as suas purificações para entrar. A Bíblia diz aqui que essas 6 talhas de pedras, cada uma levava 2 ou 3 metretas. Nós não usamos essas medidas, mas uma metreta, ela corresponde a 30 ou de 30 a 40 litros. Então, se cada talha de pedra podia conter 2 vezes, né? 2 vezes, se era de 30 a 40 litros, vamos botar 35? Então, 70 litros. É muita água, né? 70 litros. Então, digamos por cima que cada talha de pedra dessa pudesse conter 70 litros de água. Os judeus chegavam ali e se purificavam, se lavavam do suor, mão, rosto e tudo mais, para poder entrar no casamento, para não entrar sujo. Hoje nós não temos esse problema. Tomamos banho, calçamos sapato, entramos no elevador, do elevador para o carro, do carro, não nos sujamos, não tem esse problema de estar com o pé sujo, nada disso. Pode ser até que a mente esteja suja, mas por fora está tudo limpo, está tudo limpo. Então, eles chegavam ali e se purificavam. Nós sabemos que num casamento, naquela época, o responsável pelo vinho era o noivo. Vinho sempre foi representação de celebração. Aonde tinha vinho, tinha festa, tinha alegria, tinha celebração. Vinho trazia alegria. Então, tanto que Paulo nos adverte, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Por quê? Por causa do exagero. Ainda mais quando é de graça. Boca livre, o povo exagera. Então,
quando o vinho do casamento é de graça. É o noivo que provê o vinho. E as pessoas bebiam o vinho em si, só ele não é pecado. O pecado é o exagero que nós temos. Eu sempre costumo dizer, quem criou a cana-de-açúcar e plantou cana-de-açúcar no mundo foi Deus. O nosso Deus é o único Deus criador. Ele é Jeová Elohim. Mas ele não mandou ninguém fazer cachaça para se embriagar. Mas tá bom, o homem tem inteligência para fazer a cachaça, mas para que se embriagar? Irmã, quem foi que plantou a planta de coca no mundo? Foi o diabo? Não. Foi Deus. A planta da coca é medicinal, como a cannabis também, a ervinha da maconha. É medicinal. Agora as pessoas usam como droga, porque remédio, a depender da dose, é droga. Então, o grande problema está no nosso uso. As pessoas às vezes condenam quem bebe vinho. O problema é o seguinte: eu não preciso de vinho, não vou beber. Eu não preciso. Eu preciso de água. Mas tem pessoas que gostam, têm liberdade para beber, desde que saiba onde beber, o quanto beber, como usar o vinho. Então, tudo isso depende de uma sabedoria de cada um, do controle de cada um. As pessoas iam para um casamento sabendo que iam beber vinho. E o vinho era provido pelo noivo. Eu não sei qual era a condição financeira desse noivo aqui, mas ele convidou Jesus, fez a coisa certinho, o noivo vivo. Ele convidou Jesus, ele não sabia o que ia acontecer, mas convidou Jesus, só que Jesus não chegou sozinho, trouxe 12 homens para o casamento, com vinho à vontade. A Bíblia não diz que os discípulos se embriagavam, mas são pelo menos mais 12 copos de vinho. Eu não acredito que cada um bebia só um, mas vou botar um para cada um, para não falar mal dos irmãos. Eram mais 12 copos, com o de Jesus 13. Então, ele chega num casamento com 12 homens, a mãe dele disse, misericórdia, lá vem meu filho trazendo 12 para o casamento. E daqui a pouco as coisas estavam acontecendo. Quando acabou o vinho, a mãe dele estava atenta, como toda mulher. E ela disse para ele, meu filho, acabou o vinho. Acabou o vinho. Eles não têm vinho. Foi o que ela disse para ele. A mãe de Jesus lhe disse, versículo 3, eles não têm mais vinho. Não adianta. Lá dentro já acabou. Maria, mãe de Jesus, era mulher. E a mulher viu que acabou aqui, já acabou lá dentro, não tinha mais, nem lá dentro. Não é? Então o vexame estava lá. Faltou vinho. E Jesus disse para ela, mulher, que tenho eu contigo? Às vezes as pessoas dizem, puxa, mas Jesus não tratou a mãe com carinho. Não, meus irmãos. Esta palavra mulher é um tratamento de respeito. Significa senhora. O que é? Esse não é um problema meu, que tenho eu com essa situação. A minha hora não é chegada. O que Jesus estava querendo dizer para ela é, no dia que eu for o noivo, eu vou prover o vinho. Então, se alguém tiver que reclamar do vinho, vai reclamar comigo. Mas aqui, eu não posso fazer nada, porque o noivo não sou eu. Quando Jesus, a mãe dele, simplesmente fez o que o faraó fez com José. Vocês lembram, tem um momento de muita fome no Egito, lá em Gênesis, no capítulo 41,
em que os egípcios estavam pedindo comida a Faraó. E no versículo 55, Gênesis 41, no versículo 55, ele simplesmente lavou as mãos e passou o problema todinho para Jesus. Para José. Olha aqui, no versículo 55. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Quer dizer, vocês, na necessidade de vocês, não me procurem. É José que resolve. Que coisa, né? Passou tudo para José. Foi o que a mãe de Jesus fez. Olha, acabou o vinho, mas já falei com meu filho, façam tudo o que ele disser. Então, você vê que de uma hora para outra, naquele casamento, a responsabilidade do noivo passou para Jesus. Já não era mais responsabilidade do noivo, era a responsabilidade de Jesus. E ele assumiu aquela responsabilidade. Ele olhou para as 6 talhas de pedra que os judeus usavam para fazer suas purificações. Como os judeus já tinham entrado, fizeram suas purificações, a água das talhas de pedra foi gastando. Então, o que é que ele fez? Ele disse para os que estavam ali servindo: encham de água essas talhas. Encheram. Aí ele pegou e disse: agora, depois que encheram, a Bíblia diz, eles as encheram totalmente. Então lhes determinou Jesus: tirai agora e levai ao mestre-sala. Tirem daí e levem para o mestre-sala provar. Havia um provador, havia uma pessoa que era a pessoa encarregada de toda a bebida. E ele, quando ele provou, ele levou para o noivo e disse: olha, normalmente as pessoas colocam o melhor vinho logo no início, para ser servido, para que todo mundo possa se deliciar no bom vinho. Mas tu fizeste diferente, tu deixaste o melhor vinho para o final. De uma hora para outra, nós podemos pensar: agora as 6 talhas estão repletas de vinho. E o que vai acontecer com o povo que entrar? O que vai acontecer com os atrasados? Aonde eles vão se purificar se não tem mais água? Só tem vinho. A purificação vai ter que ser feita no vinho. Eu quero parar aqui para explicar. Essas 6 talhas representam as 6 alianças, porque a 7ª é a nova aliança. E a nova aliança é toda ela, tem tudo só a ver com Jesus. Então você vê que essas 6 alianças, todas elas, falaram de algo que não era eficaz, porque elas eram cheias de água e purificavam e lavavam por fora. Não era nem mesmo uma água que pudesse se beber. Mas a Bíblia diz que essas talhas são de pedra, rocha. Qual é um dos títulos de Jesus? Rocha. Rocha. Então Jesus Cristo é rocha. Eu quero passar com vocês alguns momentos para vocês irem entrando na revelação do que aconteceu aqui nas bodas de Caná. Um dia Moisés diz para Deus: mostra-me a tua glória.
E Deus diz para ele: olha, Moisés, nenhum homem vê a minha glória e continua vivo. Eu quero te dizer uma coisa. Farei também isto porque achaste graça aos meus olhos. E ele diz no versículo 18 do capítulo 33 de Êxodo: rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés estava cansado. Moisés estava depauperado de tanto trabalho. Porque eu vou dizer para você, trabalhar com gente não é fácil. E o povo de Deus, o povo difícil. Você está pensando? Aquele povo era igual crente. Dava trabalho, só sabe disso quem lida com crente. E eles deram muito trabalho a Moisés. Teve uma hora que Moisés, porque Moisés estava fazendo tudo do melhor, o que podia, se entregou. Pois eles estavam falando mal de Moisés por trás. Falando mal de Moisés por trás. Cortando, difamando, tecendo maledicência contra o pobre do homem. Estavam fazendo isso. Quantas vezes o pastor tem problema com pessoas que entram no rebanho e começam a disseminar raiz de amargura. E começam a levar o povo, algumas pessoas, contra o pastor. E aquilo vai piorando, e vai piorando, e vai piorando, e vai piorando. E quando o pastor descobre, a situação está muito ruim. É espírito de discórdia que entra. E Paulo diz: não haja entre vós raiz de amargura que brotando venha a contaminar os outros. Era assim que estava o rebanho de Moisés. O povo estava falando mal dele por trás. Por quê? Porque ele tinha casado com uma mulher que não era israelita. E os filhos dele, então, não podiam ser israelitas. Moisés amava os filhos. E agora ele não aguentava mais. Ele diz para Deus: nem o titio Arão, nem a titia Miriam aceitavam. E ficava aquela fofoca. Ninguém vinha de frente dizer para Moisés, porque não tinha coragem. Porque o espírito maligno, ele trabalha no escuro. Ele não vem de frente, ele fica minando por trás. E aí o negócio sempre chega. Moisés não aguentava mais. E ele disse para Deus, num tom tão absolutamente delicado. Porque Moisés era um príncipe. Ele recebeu a educação de um príncipe no Egito. Fosse de Mel tinha dito: Senhor, me leva, me leva. Mas ele era um homem educado. Então ele disse, ele simplesmente fez a coisa com decência. Ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Oh, homem educado. Deus disse para ele, porque ele sabia que se ele visse a glória de Deus, ele ia morrer. Então ele queria morrer, mas ele pediu de uma maneira assim, bem polida. E Deus respondeu para ele: farei passar toda a minha bondade diante de ti. E te proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Ele disse: eis aqui um lugar junto a mim. Olhe bem, eu queria que você prestasse atenção, meu irmão. Deus está dizendo: eis aqui um lugar junto a mim. E tu estarás sobre a penha. Penha é rocha. Então, preste atenção. Você só pode entender que junto ao trono de Deus Todo-Poderoso, que possui os céus e a terra,
tem uma rocha, tem uma penha, não é? Eis aqui um lugar junto a mim, tu estarás sobre a penha. Quando eu passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Então, volta lá, Deus está aqui e ao lado dele tem uma penha, uma rocha, uma pedra fendida, esburacada. Essa rocha que está ao lado de Deus, ela não é uma rocha lisinha, inteira, completa. Ela tem um buraco. Desculpe a expressão, mas eu já disse para vocês que eu sou assim mesmo. A Bíblia está dizendo a fenda, a rachadura. Então, aqui deu a rachadura, porque quando a gente fala fenda em português, você tem de ver uma fendazinha. A fenda era tão pequena que cabia Moisés. Aqui, tu estarás, quando eu passar a minha glória, eu te porei numa fenda. Então a fenda era enorme, porque cabia um homem. E a Bíblia não diz que Moisés era pequenininho. E com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não me verás. Então, nós sabemos que existe uma rocha, aqui ó, mais ou menos como essa, bem grande, ao lado de Deus, e ela tem uma abertura. Então, primeiro vamos dar esse exemplo de rocha aberta. Quando você vê a caminhada do povo de Israel pelo deserto, lembra daquela penha, daquela rocha, que Moisés toca, fere a rocha, e ela produzirá água. É uma rocha que acompanha o povo de Israel. Rocha. Mas é uma rocha que, quando é ferida, ela produz água que sacia a sede do povo. Rocha não é Jesus? Lá em João 6, quando no dia da festa dos tabernáculos, no último dia da festa, Jesus grita: quem tiver sede, venha a mim e beba. Porque quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Aí João fala assim, isto ele disse em referência ao Espírito Santo, que havia de ser dado àqueles que nele crescem, pois o Espírito não tinha sido ainda dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. Então, quando Jesus fosse glorificado, o Espírito seria dado. Então, o que significa? Que depois que a rocha fosse ferida, a água viria. A rocha foi ferida na cruz. E então, porque ele foi ferido na cruz, o Espírito Santo pôde ser dado. Você vai encontrar na Bíblia muitas menções sobre rocha. Mas agora, você está vendo nessas bodas, nesse casamento de Caná da Galileia, que existem 6 rochas abertas que eram cheias de água para as purificações. Jesus Cristo manda que se complete a água dessas rochas, dessas pedras, e transforma aquilo em vinho. A primeira aliança edênica e abraâmica. Edênica e adâmica. A segunda
noética, a terceira abraâmica, a quarta davídica, abraâmica, a quarta mosaica, a quinta davídica, a sexta palestiniana e a sétima é a nova aliança. Nós aprendemos e vimos ontem que a aliança, a nova aliança é selada, validada com o sangue de Jesus, do Cordeiro de Deus. Você entra agora na festa, nas bodas de Caná. Tem muita gente que diz que Jesus transformou água em vinho para que a alegria fosse completa. Bando de idiota. Eu nunca vi dizer que Jesus Cristo mudou a água em vinho. Tanta leviandade com o primeiro milagre que Jesus fez. Jesus não está proibindo ninguém de ser alegre, ninguém de festejar. Se eu conheço um povo alegre na terra, é o povo de Deus. A alegria é manifestação da presença do Espírito Santo. Onde o Espírito de Deus se move, existe uma produção, o fruto de amor, alegria, paz, longanimidade, fidelidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. A alegria ela flui onde o Espírito de Deus está. Mas aqui eu quero que você esteja e que você entre no casamento agora. Nas bodas que aconteceu lá em Caná, ninguém fala onde estava a noiva. Mas aqui a presença de Jesus rouba a cena. A pessoa falada aqui nas bodas de Caná é Jesus. Sabemos que existia um noivo, que existia uma noiva, que existiam muitos convidados. Mas o que ficou para nós dessas bodas foi o que Jesus fez. 6 alianças, 6 talhas de pedra. Mas no meio daquele casamento, havia uma rocha viva. A rocha viva estava lá no meio deles. A pedra da nossa salvação estava ali presente. E quando ele transformou a água em vinho, ele estava dizendo: eu vim para um casamento. Nesse casamento o noivo sou eu. E sou eu que vou prover o vinho. O vinho que representa o meu sangue. Porque todas essas talhas são de pedra morta. Mas eu sou rocha viva, cheio de sangue vivo, representado nesse vinho. Então, aquela rocha viva, passeando no meio do povo, estava anunciando o sangue que veio para validar a aliança, a nova aliança. O anúncio deste sangue foi anunciado no primeiro milagre de Jesus. Quando Jesus chega nas bodas de Caná, ele chega para anunciar a validade da nova aliança anunciada por Jeremias no capítulo 31. Quantas vezes nós esquecemos que todas essas 6 talhas falavam de um passado, falavam de uma história, falavam de um ensino que apontava para a sétima aliança. Ninguém dava crédito, como hoje ainda não se dá muito crédito ao que Jesus fez lá na cruz. Mas estava muito claro. A aliança é selada com sangue. E quando Jesus Cristo é ferido lá na cruz, e o sangue dele desce para marcar uma aliança nova. Nós sabemos que quando Jesus Cristo vem a nós, ele vem pelo mesmo método
histórico dos casamentos em Israel. Em Israel, eu já falei isso aqui, o casamento era promovido pelo pai do noivo. O pai do noivo descobria onde tinha uma noiva para seu filho, descobria qual era o dote que precisava pagar. Na hora certa, ele mandava o seu filho e o filho entrava na casa da noiva. Isso é muito importante saber, que o filho entrava na casa da noiva. E lá dentro, ele pagava o dote, pagava o preço da noiva. E assinava o ketubá, que é o documento que registra que a partir daquele momento a noiva é dele. Mas a noiva também assina embaixo. A partir daquele momento, aquela moça lhe pertence, mas ele não a leva. Ele volta para a casa do seu pai para receber a herança que lhe cabe, porque nós sabemos que naquela época Israel tinha dois tipos de herança. A herança, dois tipos de propriedade. A propriedade por herança, que era dada por herança, e a propriedade que era dada por arrendamento. Todos ali tinham a sua propriedade. Quando Deus botou o povo na terra prometida, a terra foi dividida em lotes, um lote para cada tribo, e eles foram distribuindo. Quando o rapaz comprava a sua noiva, ele voltava para a casa do pai para receber o seu quinhão de herança, que era a terra. E agora o rapaz vai construir o seu rupá no seu quinhão de herança. O rupá é a casa onde ele deveria morar com sua família. Não se sabe quanto tempo o rapaz ia levar para preparar a sua terra, para construir o seu rupá, mas o pai estava de olho. Enquanto o rapaz estava lá preparando tudo para depois ir buscar a noiva que ele tinha comprado, a noiva sabia que tinha sido vendida. Ela sabia que não pertencia mais à família do pai dela, mas que ela era propriedade de um noivo que a comprou. Então agora, como autoridade, o noivo não dizia quando é que viria buscá-la. Ela sabia que ele podia chegar a qualquer hora do dia ou da noite, qualquer dia, porque ela era propriedade dele. A atitude dela, assim que o noivo saía, ela pegava uma candeia e botava na janela da frente da casa, e era obrigação dela manter a candeia acesa. Todos que passavam ali sabiam: aqui tem uma virgem que foi pedida, aqui tem uma virgem que assinou o ketubá, uma virgem que será levada. E eles faziam festa, batiam palma, como uma questão de homenagem, de alegria para aquela família. E a moça mantinha aquela candeia com óleo para não se apagar. Ela, por outro lado, não ia dormir nunca mais de camisola. Ela estava sempre bem arrumada, porque o noivo podia chegar a qualquer hora. Lá um belo dia, o pai do noivo dizia para ele: meu filho, vá buscar a sua noiva. O noivo descia. Se ele fosse uma pessoa de posses, o pai daria para ele alguém para tocar a trombeta. Mas normalmente ele ia só. Às vezes tinha um jirico, que era a Ferrari da época. Quando esse rapaz chegava na frente da casa da noiva, ele gritava de fora. Ele não entrava mais na casa da noiva. Lembrem que ele entrou a primeira vez para assinar o ketubá e pagar o preço. Agora, da rua, de fora da casa da noiva, ele grita e ela sai. E quando ela sai, ela passa na candeia, apagou a candeia, ficou tudo escuro. Aí ela segue com o seu noivo.
Quem passar lá, sabe, a noiva já foi levada. E quando chega, o rapaz vai com ela direto para a casa de seu pai. E quando chega lá, o pai está esperando na porta. Estende a mão, a moça põe a mão em cima da mão do pai do noivo. O pai do noivo toma a mão de seu filho, bota em cima da mão dela e põe a outra mão sobre a mão dos dois e aperta. Está celebrado o casamento. Está consentido. O noivo, seguro na mão da noiva, a leva para o rupá, aonde vai acontecer a consumação do casamento. E agora vai ter as bodas. Agora vai ter a festa. Porque o noivo quer mostrar para todos quão linda é a sua noiva. Quão brilhante ela é. Ele quer receber parabéns pela beleza de sua noiva. Aí vai ter as bodas. A Bíblia diz, bem-aventurados aqueles que são chamados à festa das bodas do Cordeiro. Nós sabemos que Jesus Cristo vem fazer a mesma coisa como noivo. As bodas de Caná nos falam disso. Quando Deus criou todo o universo, ele separou um planeta. E esse planeta é a Terra. E esse planeta ele deu aos homens. No Salmo 115, versículo 16, está escrito: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Então a terra é dos homens. Ah, porque tem vida em outros planetas? Eu não sei. Mas eu sei que o homem não tem não, o homem só tem aqui. O homem só tem aqui. Pode vir com a elucubração que quiser, com as leis científicas, quero ver se tem. Deixa eu dizer para vocês, só uma história. Ouvi contar uma história assim, que uns grandes cientistas, eles quiseram uma entrevista com Deus. E Deus disse, tudo bem, concedeu a entrevista. E eles chegaram, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Senhor. Vimos dizer que o Senhor criou todas as coisas, Deus disse, foi. Mas que a sua obra-prima é o homem. Sim, é o homem. Mas nós sabemos fazer o homem, fazer homem. Deus disse, é. Pode fazer um? Mas, não, Deus disse, vocês fazem do barro? É. Então faça um aí. Eles foram pegar. Deus disse, não, esse barro quem fez fui eu. Cadê o barro que vocês fizeram? Cadê o princípio? O homem, os cientistas, nós precisamos dar graças a Deus pela vida desses homens, porque eles se dedicam, eles pesquisam, eles estudam, mas eles descobrem o que Deus já deixou. E isso não é humilhante, isso é grandiosíssimo. Descobrir o que Deus já deixou. Se dependesse de mim, nós não tínhamos eletricidade. Eu não tenho essa capacidade, mas teve quem fosse queimar a pestana. Nós temos eletricidade, nós temos som. Que coisa boa. Nós temos aquecimento. Você já pensou isso aqui sem aquecimento? Né? Tem até máquina de fazer café. Coisa boa, né? Você amanhece de manhã, não tem que ir para o pilão. Tem máquina de fazer café. Mas deixa eu falar de bobagem. Parar. Então Deus deu a terra ao homem. Então a terra passa a ser a casa do homem, a morada do homem. No dia que Deus resolveu encontrar uma noiva, a noiva humana para o seu filho, ele manda o seu filho na casa do homem, porque é lá que está o homem. Ele manda o seu filho para o planeta Terra, e o filho dele entra na Terra pela porta da frente, que é o nascimento físico. Então o Filho de Deus entra na casa da noiva, e aqui dentro da casa da noiva, ele paga o preço da noiva. E ele assina o ketubá. A Bíblia diz lá
em Colossenses, no capítulo 3, a Bíblia diz que Jesus Cristo, tendo cancelado, capítulo 2, versículo 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então Jesus Cristo, aqui na casa da noiva, ele assinou o Ketubá, ele pagou o preço. Paulo usa aqui uma figura de uma época, do que acontecia naquela época, quando era a época do Império Romano. Quando os romanos saíam numa investida, que eles eram vitoriosos, eles traziam aqueles soldados que foram derrotados, desnudavam aqueles homens, amarravam um ao outro com correntes e faziam com que eles desfilassem pelas ruas de Roma, para serem, como nós ridicularizados, vaiados. Eles publicamente os expunham ao desprezo. E Paulo diz que foi isso que Jesus Cristo fez com os principados e as potestades. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então aqui dentro da casa da noiva, Jesus veio e ele pagou o preço e ele também assinou com o seu sangue o documento. E a noiva, que somos nós, todas as vezes que você abre a sua boca e você confessa Jesus Cristo como o único Senhor e suficiente Salvador, você está assinando o seu nome no Ketubá. Porque a Bíblia diz, com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Porque a vida e a morte estão no poder da língua. Se com teu coração creres e com tua boca confessares Jesus, serás salvo. Então ele veio aqui. E cada vez que um de nós confessa Jesus, escreveu seu nome no Ketubá. Mas ele foi. E lá em João 14, ele diz: não se turbe os vossos corações. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não for, eu vou-lhe teria dito. Pois eu irei e vos prepararei lugar. E quando eu tiver preparado o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. O que significa, eu vou preparar o rupar. Na casa do meu pai vocês ficam. Quando for a hora, eu venho e os receberei. Jesus disse, eu não venho buscar vocês, não. Ele diz, eu os receberei. O que significa isso? Significa uma expressão do que Paulo diz para nós aqui em 1 Tessalonicenses. Paulo descreve isso com uma maravilha. Ele diz, no versículo 16, porquanto o Senhor mesmo, do capítulo 4. Capítulo 4, versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor aonde? Nos ares, viu? Porque ele não pisa na terra,
Quando ele vem buscar a sua noiva, ele não pisa na terra, porque o noivo não entra na casa da noiva quando ele vem buscar. Ele grita de fora, da rua, e ela sai. Assim nós seremos sugados para o encontro do Senhor nos ares. E a Bíblia diz, e estaremos assim para sempre com o Senhor. Que vontade dele chamar a gente, não é? Todos nós. Esse é o grande encontro. Agora você já pensou nisso? Você já pensou nisso? Estas alianças apontavam todas para a sétima. Como todos os cordeiros que foram imolados apontavam para um cordeiro. Como todo o sangue de animal derramado apontavam para o único sangue. Deus não estava muito interessado nessas coisas. Ele via o que ia acontecer. Sabe o que Deus diz por boca do profeta Malaquias? O meu afeto não está em vós, e nem continuarei a aceitar oferta alguma das vossas mãos, porque desde o Oriente até o Ocidente será oferecida uma oblação, um sacrifício puro no meu nome. Tudo apontava para um sangue, tudo apontava para um cordeiro, tudo apontava para uma aliança, a nova aliança selada no sangue do Cordeiro de Deus. Esta rocha estava viva, cheia de sangue, representada naquelas 6 talhas que estavam lá. Representada no vinho. Por isso que quando Jesus Cristo vem, lá na última ceia, ou na primeira ceia, a última Páscoa dele, ele diz, tomai, bebei dele todos, este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Era vinho. Mas ele disse, é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ele estava cheio daquele sangue, mas ele sabia que dali a 24 horas ele estaria morto e enterrado. Quando nós vemos todas essas coisas acontecerem, nós vemos que tudo o que Deus fez, tudo o que ele preparou para esse momento que nós estamos vivendo. Nós somos a geração abençoada. Nós somos a geração que viu a figueira florescer. É preciso que nós saibamos da nossa responsabilidade. Todos leem na Bíblia, quando Jesus Cristo diz, muitos profetas, muitos reis queriam ver o que vocês estão vendo. Nós vimos o Cordeiro de Deus ser imolado. Até o sol se envergonhou e se fechou. Até a terra tremeu e os mortos ressuscitaram. Jerusalém tremeu do que estava acontecendo. Nós vimos o Espírito Santo de Deus descer para habitar dentro de cada um de nós. Isso não existia antes. Você vê que foi profetizado pelo profeta Joel quando ele diz, eis que vem dias em que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos, até sobre os vossos servos e as vossas servas derramarei do meu espírito. Nós já vimos isso. Mas tem uma marca maior. Israel retornou. Israel retornou. Um dos grandes marcos, talvez o maior, Israel já foi catado do mundo todo, está lá. O Estado de Israel já celebrou tabernáculos. 50 anos. Não falta mais nada. Único sinal que não está pronto. E este evangelho será pregado a todos, para testemunho a todas as nações, e então verá o fim.
Meus irmãos, nós estamos muito mais próximos de ser arrebatados do que nós imaginamos. Não está faltando mais nada. Jerusalém é o ponteiro do relógio de Deus. Jerusalém. Se nós olharmos para Jerusalém, veremos muito mais do que queremos ver. Nesse momento, quando você vê aquele povo muito quieto, comece a orar. Comece a orar. Porque você nunca viu coisa igual como a história desse povo. Nunca esqueça que Jesus Cristo veio daquele povo para fazer com que todos nós sejamos filhos de Abraão. Aliança é pacto. Aliança é juramento. Aliança é promessa. Aliança tem que haver concordância de responsabilidade. Nós temos uma aliança com Deus. E a nossa aliança com Deus é selada no sangue de Jesus. É selada no sangue de Jesus. No dia em que você se rende a Jesus Cristo, você ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação, você crê, você é selado, você é marcado com o Espírito Santo da promessa. Nós precisamos saber que nós estamos marcados da mesma sorte, do mesmo jeito que Moisés pegou o sangue do novilho sacrificado, aspergiu sobre o livro da promessa, aspergiu sobre o povo, aspergiu sobre o altar. Mas o povo quebrou a aliança, nós estamos aspergidos pelo sangue do Filho de Deus. E a nossa vida vai sempre proclamar que a nossa salvação é segura. Ou a nossa condenação é segura. A Bíblia diz, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos, pois, a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência, santo temor. No versículo 29, o nosso Deus é fogo consumidor. Assim como Deus não poupou seu próprio Filho para nos salvar, assim como Deus diz, não terei por inocente quem usar o meu santo nome em vão. Você acha que ele vai ter por inocente quem pisotear o sangue do Filho dele? Nós precisamos olhar no espelho e dizer o que é que eu estou fazendo. Por que eu estou brincando com o nome de Jesus? Se nós dizemos, o nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobra nos céus, todo joelho se dobra na terra, todo joelho se dobra debaixo da terra. Significa que nós precisamos levar esse nome com reverência, com respeito, com cuidado, sabendo de que forma nós estamos usando. Meus irmãos, quantas vezes nós não temos pensado o que nós somos? Por que somos cristãos? O que Deus requer de nós? Ele requer a consciência de filhos de Deus. Hoje nós estamos num processo no mundo em que os filhos não respeitam mais os pais, em que os filhos não estão nem aí para o nome que carregam. Muitos anos passados dizia, não, mas eu sou um Williams, eu sou um Rocha, eu sou um Pereira, eu sou filho de fulano de tal. Hoje, e daí, qual é? Tem nada disso não. Quem faz meu nome sou eu. As coisas vão passando. Nós tratamos tudo com leviandade. Mas Deus não muda.
Deus não muda. A Bíblia diz, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. É preciso que saibamos, nós estamos em aliança com Deus. E essa aliança é selada com sangue, o sangue de Jesus. Não é sangue de novilho. O povo de Israel foi disperso pelo mundo porque quebrou uma aliança selada com sangue de novilho. Eles fizeram a promessa, aquilo foi selado com sangue de novilho, eles quebraram e eles caíram na maldição, foram dispersos pelo mundo. O que vai acontecer com aqueles que fazem a aliança, a promessa, eu aceito, eu me rendo a Jesus para ser meu Senhor, meu Salvador. Eu me entrego a Jesus Cristo. Pá, está selado com o sangue do Filho de Deus. Que tal para quem quebra essa promessa? Quem quebra esta aliança? Ah, irmã, mas eu não sabia, mas fez. Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Falta conhecimento, mas perece. Falta conhecimento, mas perece. Nós precisamos saber que nós temos que ter responsabilidade. A coitada de Eva foi enganada, mas pecou. Quando Deus fala com Eva, ele diz, o que é isto que tu fizeste? Porque nós temos a mania de jogar culpa nos outros. Mas eu não sabia, fulano me enganou porque ele fez. Você fez. Você é responsável pelas suas atitudes. Você fez. Não há desculpa. Não venha com essa que entrou pela igreja hoje. Ah, porque eu estou prostituindo, porque alguém lá no passado, quando era criança, abusou sexualmente de mim, porque me tocou com mão suja, porque praticar imoralidade comigo, eu era de menor. Você fez. E tanto sabia que era errado que fez escondido. Por que não gritou na hora? Ah, tinha medo de morrer. Não, senhor, você fez. A culpa é sua. Você não é uma vítima. Porque hoje em dia está uma turma de vítima na igreja. Todo mundo peca porque pecaram com ele. Ah, porque o meu avô era macumbeiro. Aí hoje eu gosto de uma macumbinha. Coitado de mim. Eu sei lá quem macumbava antes do meu pai, que meu pai não era macumbeiro. Eu não sei quem era, mas uma coisa é certa, era tudo preto. Porque uma coisa é certa, nós precisamos saber. Nós precisamos assumir com responsabilidade, saber com quem nós estamos lidando. Alianças, elas vêm desde o início do relacionamento de Deus com o homem. Desde o início, Deus vem falando de alianças. E nós vemos muitos cerimoniais de alianças. E o pouco que vimos aqui, sabemos que é assunto sério. Então, precisamos levar a sério a nova e eterna aliança. Única que é eterna. É a aliança selada com o sangue do Cordeiro Jesus. Amém? Essa aliança foi cantada, foi exposta, foi anunciada nas bodas de Caná, onde a rocha viva, a talha de pedra viva, passeava no meio daquele casamento, cheia de sangue representado naquele vinho, porque ele veio para fazer uma aliança. Mas no casamento dele, nas bodas dele com a igreja, quem provê o vinho é ele. É o seu próprio sangue. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer